Galera, bom dia a todos, né? Boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Marcos. Galera, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, certo? A gente vai falar sobre a independência da América Espanhola, dos países que foram colonizados pela Espanha, certo? Lembrando aqui que você vai ter diferenças entre colonizações. Vocês não podem esquecer: colonização por exploração e colonização, que nós chamamos por ocupação ou desenvolvimento, certo? Professor, o que é a colonização por exploração? É quando o país chegava, descobria, entre aspas, outro país, só queria roubar, certo? Roubar os minerais que tinham lá, a madeira, os recursos naturais. E a colonização por desenvolvimento era aquele país, né, que chegava em um território com o intuito de desenvolver a terra, desenvolver o local, a melhoria e tal, certo? Toda a América Espanhola e toda a América Portuguesa, todos os países que foram colonizados tanto pela Espanha como por Portugal, foram colônias de exploração, certo? Ou seja, eles iam para lá para roubar, para poder explorar, apenas sugar, certo? Os recursos minerais, recursos naturais do país, tá bom? Ou da colônia. Vamos lá. Hoje nós vamos entrar na independência de um país, né, que hoje ele é bastante pobre por diversos fatores. Um fator é porque eles vivem muitas vezes sobre várias ditaduras. E outro fator é o fator natural. O Haiti constantemente sofre, certo, com terremotos, sofre com questões naturais que prejudicam a questão econômica deles. Mas tem uma história bastante bonita no Haiti, certo? A independência do Haiti, vamos ver como é que ela aconteceu. Vamos lá. Em 1492, ou seja, antes mesmo da descoberta do Brasil, os espanhóis chegaram à ilha Espanhola. Tá aqui, ó, Espanhola. Região que atualmente compreende o Haiti e a República Dominicana. No entanto, o interesse maior da Espanha era explorar a parte continental da América. Assim, logo esse território foi deixado de lado. Vamos lá. O Haiti, pessoal, é como se fossem ilhas. É uma pequena ilha, tanto ela como a República Dominicana, que foi descoberto pela Espanha. Só que a Espanha não demonstrou muito interesse pela região. Então abandonou e foi para os maiores países. Né? Na época não era um país, eram apenas territórios. Mas foi para onde hoje é o México, foi para onde hoje é a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia. E deixou então o Haiti de lado. E aí, quem foi que chegou lá, professor? Os franceses. Lembrem aqui, você tem o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o mundo para dois países. Uma parte para a Espanha e uma outra parte para Portugal. E aí o que, que vai acontecer? A França, tanto a França quanto a Holanda, quanto a Inglaterra, eram países que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Se perguntavam, cadê meu pedaço de terra? E eu, como é que eu fico? Como é que nós ficamos? Então esses países constantemente invadiam, certo, as colônias, né, os territórios português e espanhol. Inclusive o Brasil foi invadido tanto por holandeses quanto por franceses. Né? Nós tivemos aqui uma invasão francesa tanto no Rio de Janeiro quanto no Maranhão, inclusive a capital do Maranhão, que é São Luís, em homenagem ao rei da França, certo? Vamos lá. E também nós tivemos uma invasão holandesa, primeiramente na Bahia e depois em Pernambuco. Tranquilo? Vamos lá, então era comum esse tipo de invasão. Um pouco acima do Brasil, você vai ter um local chamado Guiana Francesa, que foi também invasão da França. Você vai ter uma Guiana Inglesa, que foi invasão da Inglaterra. Enfim, então como a Espanha não estava nem aí para aquela região, preferia explorar outros locais,
Então o que, que vai acontecer? A França vem e se apodera daquele território. Não era nem besta, né? Se apodera do território. E aí vamos começar a história aqui. Os franceses desenvolveram na ilha o cultivo de café e a produção do açúcar, certo? Os africanos escravizados, que era a principal mão de obra. No Haiti você vai ter, se você olhar as fotos hoje, predominantemente você vai ter negros no Haiti, certo? Porque muitos escravizados, assim como no Brasil, muitos escravizados iam para lá, né? Eram levados para o Haiti para produzir cana-de-açúcar, né? Para fazer açúcar, para fazer o melaço, tal. E na plantação do café. Vamos lá. Os africanos escravizados, isto é, a maior parte da população, era a principal mão de obra utilizada nas plantações. No final do século XVII, a população de São Domingos estava composta, era o antigo nome, estava composta de 30 mil homens brancos, mais de 450 mil homens vindos da África, ou seus descendentes, e alguns milhares de mulatos livres. O professor que é mulato é a mistura entre um espanhol e um negro, certo? Se chama de mulato. A população indígena da ilha, isso mesmo, certo? Não foi a França que descobriu o Haiti, não foi a Espanha não, certo? Eles apenas invadiram e tomaram. Por quê? Já existia uma população indígena lá. Já tinha um povo nativo daquela terra. Ok? A população indígena da ilha espanhola foi dizimada pelos colonizadores europeus, principalmente em virtude das doenças ou pela violência. Assim como no Brasil, galerinha, o que, que acontecia? Esses nativos não tinham contato com esse povo europeu. Então, doenças que era comum na Europa, o corpo desses nativos não estavam acostumados. Então, milhares morriam, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis, certo? Como gonorreia, como sífilis, como também por gripe, por exemplo, certo? Então, essa população indígena, assim como no Brasil, foi quase dizimada, quase que totalmente, por doenças e algumas vezes também por morte mesmo. O cara chegava lá e matava ele. Tranquilo? Vamos lá. Processo de independência do Haiti. Como é que funciona? Aqui nós temos que retomar algumas questões da Revolução Francesa. Por quê, professor? Porque o Haiti, nessa época aí, né, era possessão francesa. Então, basicamente, tudo que acontecia na França, lá na Europa, tinha uma consequência aqui no Haiti, que era colônia francesa. Certo? Então, vamos lá. Você vai ter o processo de Revolução Francesa durante 10 anos. Espero que vocês lembrem, né? Ocorreu de 1789 até 1799, certo? E vai ter toda aquela briga lá que nós já falamos muito em sala de aula. E aí você vai ter a queda da Bastilha, foi até questão de prova, né? Queda da Bastilha. E aí o povo, ele vai assumir o poder, né? E aí chega um cara no poder chamado de Robespierre, né? Dos jacobinos. Mas vamos lá. Durante esse período, que período? De 1789 até 1799, que é quando está acontecendo a Revolução, todo o território francês, ou seja, toda a França e suas colônias, isso inclui o Haiti, que antigamente era São Domingos, né? Foram impactados pelas sucessivas transformações políticas e administrativas, ou seja, tudo o que acontecia na França durante a Revolução deveria ser implantado também em suas colônias. Tranquilo? Vamos lá. Dessa maneira, como resultado da Revolução Francesa, em 1791, a Assembleia Constituinte elaborou a nova Constituição. Lembra o que foi que eu falei? Você vai ter 3 estados. E aí os 2 estados, né, superiores lá, que eram os donos de tudo, você vai ter a nobreza, né, e o clero, não queriam, certo,
entregar tudo o que eles tinham, todas as suas vantagens sobre o povo. E o terceiro estado, que era o povo, né, que até eu falei que era ralé, que era quem não era nobreza e também quem não era o rei, né, quem não era do clero, por exemplo, não era da igreja. O que, que vai acontecer? E você vai ter uma reunião onde vai ser decidido o que, que eles vão fazer. Se vai tirar algumas vantagens do primeiro e segundo estado ou vai cobrar imposto a mais do terceiro estado. Por quê? Lembrem lá, você vai ter uma guerra entre a França e a Inglaterra, onde a França vai perder muito dinheiro. E eles têm que de alguma forma fazer com que esse dinheiro entre de volta. E aí eles decidem não tirar os privilégios dos ricos, mas tributar cada vez mais os pobres. E aí vai ter, né, uma Assembleia Constituinte, onde o que, que vai acontecer? O rei acaba por trás querendo fazer uma espécie de nova Constituição sem o povo. O povo fica sabendo, vai ter, que nós chamamos de quadra de tênis, e elabora uma nova Constituição, certo? Que é mais conhecido também como o direito do cidadão, né? Do homem cidadão. Vamos lá. A Assembleia Constituinte elaborou a nova Constituição. O que essa Constituição fazia? Vamos lá. Igualdade, anotem aí, igualdade de direitos, igualdade de direitos civis para toda a população à administração francesa, incluindo a de São Domingos. Contudo, ainda se manteve a escravidão nas colônias para contentar a elite colonial, que continuava com esse modelo de exploração. Vamos lá. Então, quando o terceiro estado ele assume o poder, ele faz essa constituição aí, né, que nós chamamos de direito do homem e cidadão, aí fala assim, todo homem ele é igual, certo? E aí isso daí vai impactar as outras colônias, mas ele vai falar, não, todo homem é igual, beleza, mas pode continuar com a escravidão, para não ter revolta, para não ter nada contra a França. Vamos lá. Continuando. Naquele mesmo ano, vários líderes negros encorajavam os escravizados de São Domingos a realizar manifestações contra os abusos cometidos pelos donos das terras e pelas péssimas condições das quais estavam submetidas. Os escravizados então abandonaram as plantações, atearam fogo aos canaviais, destruíram engenhos e executaram o proprietário das terras. Muitos brancos fugiram para os Estados Unidos, principalmente para a Flórida. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas, alguns líderes negros, né, que tinham ali um pouco mais de leitura, lembra que nós estamos vivendo aqui no período do iluminismo, né? Toda aquela ideia de que liberdade, fraternidade, igualdade. Era isso que a Revolução Francesa pregava. Então, essas pessoas mais instruídas começaram a falar para aquelas pessoas que estavam sendo escravizadas, estavam sendo maltratadas, algumas vezes trabalhavam 18 horas por dia, em até trabalhos desumanos. Então esse povo começou a instigar aquela população, não, vamos nos rebelar, vamos nos revoltar, vamos mudar a situação, vamos ser livres e tal. E aí começou então uma série de revoltas lá em São Domingos, que depois se tornaram Haiti, onde os escravizados tocavam fogo, ateavam fogo nas plantações, de açúcar e de café, e algumas vezes chegavam inclusive a matar os proprietários, certo? Inclusive alguns patrões, com medo de morrer, fugiam para os Estados Unidos. Certo, professor? Vamos lá. A França apoiava tudo isso? Não, não apoiava tudo isso. Por que não, professor? Vamos lá. Esse período aqui, galerinha, é um período complicado porque vai ser aquele mesmo período do terror de Robespierre. Qualquer pessoa que fosse contra a Revolução, ele mandava matar. Qualquer pessoa que fosse contra Robespierre seria morto. Pronto. Então Robespierre na França ficava sabendo de tudo isso
E para acalmar os ânimos, ou para também algumas vezes atender aos grandes fazendeiros, mandava matar, certo, os líderes dessas revoluções, dessas revoltas, ok? Entre 1792 e 1795 ocorreu na França o período republicano da Revolução. Entre os líderes negros do movimento da independência São Domingos, François Dominique Toussaint, né, se destacou. E você vai ter a foto dele. Aqui eu coloquei a imagem, pessoal, de onde fica o Haiti hoje. Então perceba que você tem a Venezuela. Aqui você tem o Brasil, ó. Tá vendo o Brasil aqui? Fica nessas ilhas bem aqui, ó. Aqui fica o Haiti e aqui fica a República Dominicana hoje. Vamos lá. Toussaint, certo? Esse camarada aqui, ele vai ser morto, certo? Ele vai ser morto. E aí assume a liderança outro camarada, Dessalines, certo? Então, após a morte dele, ele é capturado por franceses, né? Mais uma vez, a França não gosta dessas revoltas, dessas revoluções. E aí prende Toussaint. E aí quem assume após a morte dele é Jean-Jacques Dessalines, certo? Um outro líder bem popular. No dia 1º de janeiro de 1804, o exército liderado por Dessalines, usando o lema liberdade ou morte, olha aqui a liberdade, né? Lá da Revolução Francesa, conseguiu vencer as tropas francesas e proclamar a independência do território de São Domingos, que passou a ser conhecida como Haiti. Olha aqui, galera, como é interessante. O Brasil se tornou independente em 1822. Pelas contas aqui, 1804. Então, pelas nossas contas, o Haiti se tornou independente bem antes do Brasil, né? Isso era para ser, mas não é. Por quê? Porque as grandes potências mundiais, não adianta você apenas proclamar, certo, independência, não adianta. Tem que haver o reconhecimento dessa independência. Então, a França, por exemplo, essas grandes potências, como Portugal, como Espanha, só reconheceram a independência do Haiti, né, que era São Domingos, em 1825, 3 anos depois da independência do Brasil, certo? Então você vê que a independência do Haiti foi com muita luta, muito suor, muita história, muito sofrimento, mas que aconteceu. E aí eu até falei um pouquinho no começo do vídeo, professor, e como é que é o Haiti hoje, após a independência? Vamos lá. Após a proclamação da independência, o Haiti passou por dificuldades políticas e econômicas. Para que pudesse ter sua independência reconhecida, mais uma vez, tem que ter o reconhecimento, seus governantes adquiriram enorme dívida com sua metrópole, da qual ficou economicamente dependente por um longo período. Então, mais uma vez, como é que funcionava a questão da independência, galera? Não bastava só dizer, eu sou independente hoje. A minha metrópole, ela teve que falar, beleza, a partir de hoje aquele camarada está liberto. Portugal deveria falar, a partir de hoje o Brasil não me pertence mais. Então o que vai acontecer? Após a proclamação da independência, o Haiti ainda ficou atrelado à França, certo? A França não reconhecia ainda sua independência. E normalmente você pagava dinheiro, porque é como se a França falasse o seguinte, beleza, eu vou deixar você se tornar independente se você me pagar. Você me paga e eu lhe libero. Então, o que foi que o Haiti fez? O Haiti pegou dinheiro emprestado e pagou a França. Mas, economicamente, ainda estava atrelado à França. De forma econômica, ainda era dependente da França. Os mulatos, fortalecidos economicamente diante do restante da população, assumiram o poder e o controle do país. Relegaram os descendentes de africanos aos trabalhos na lavoura, fato que ampliou o sentimento de divisão entre os dois grupos. Durante o século XX, outros fatos históricos contribuíram para manter o Haiti em uma situação desfavorável e conflituosa. Entre 1945, aqui já no século XX, e 1934, houve intervenção militar dos Estados Unidos no Haiti, sob o pretexto de proteger os interesses estadunidenses na região.
e assim garantir a influência econômica. Ao longo do período ditatorial, ou seja, os Estados Unidos colocavam pessoas lá, manipulavam votações ou pessoas, certo, no Haiti, formando ditaduras. Ao longo do período ditatorial, entre 57 e 86, o Haiti foi governado por François Duvalier, né, conhecido como Papa Doc, até 71. E em 1971 e 86, foi o filho dele, Jean-Claude Duvalier, né, conhecido como Baby Doc. Após a queda de Baby Doc, outros problemas políticos e econômicos agravaram as crises financeiras do país. Desde 2004, a ONU passou a atuar sistematicamente no Haiti, tentando contribuir para a manutenção da ordem da paz naquela região. Em 2010, um forte terremoto atingiu o país, deixando milhares de mortos. Ou seja, galera, o Haiti é bastante pobre ainda hoje. Por quê? Porque passou um processo de muitas ditaduras. Né? Onde a ditadura, os camaradas que subiam ao poder tinham o interesse apenas de ajudar outros países, não o seu próprio. Certo? Então você viu aqui que você vai ter o Papa Doc e o Baby Doc ficando muito tempo no poder ajudando os Estados Unidos. E para acabar logo de quebrar logo o país, ainda tem terremotos constantemente naquele país, destruindo as cidades, prédios, hospitais, fábricas. E quando começa a se reerguer, vem outro terremoto, certo? Então, a situação haitiana hoje é complicada ainda, é muito delicada, certo? Tanto financeiramente falando, como socialmente falando, tá bom? Galerinha, aqui está a atividade de vocês, página 460 e 461, apenas a questão de 1 a 4. Você só vai me entregar no dia 11, eu não recebo antes disso, só a partir do dia 11, tá bom? E aí eu vou computar a sua atividade, tranquilo? Espero que tenham gostado, leiam o capítulo, né? Inclusive a atividade foi sobre a história do Haiti, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima, galera.